Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Vergonha, Inter eliminado dentro de casa com apenas um chute no gol do Flamengo. Chute sem nenhum perigo. 10 milhões de reais a menos nos cofres. Roger Machado será demitido? Vamos trazer a resposta da direção. E mais, jogador admite um grave equívoco da direção do Inter após a eliminação na Copa Libertadores da América. E você confere todos os detalhes depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Vamos lá, galera, estou aqui no estádio Beira-Rio como prometido, os trabalhos já encerrados, Beira-Rio já quase com a luz apagada aqui, são 2 horas da manhã, estou gravando esse conteúdo para vocês. E eu quero falar sobre esse pós-jogo, sobre o vestiário e sobre o que foi dito nos microfones e também fora deles após esta eliminação, que tem sim um carimbo de vexame, de vergonha. O Internacional, nos 4 jogos eliminatórios, ou seja, nas 2 eliminações contra Flamengo e contra Fluminense, chutou apenas 7 bolas a gol em 4 jogos decisivos. No jogo de ontem, aqui no Beira-Rio, o Internacional apenas finalizou uma vez no gol do Rossi. E se eu não me engano, essa finalização foi um chute fraquíssimo do Aguirre, que o Rossi poderia ter deitado no gramado, dominado a bola com o peito e feito a defesa na sequência, de tão ridículo que foi o chute do lateral direito do Internacional. Enfim, eliminação vergonhosa do Inter dentro de casa, que não mostrou brio, não mostrou vontade e principalmente qualidade do seu grupo e do seu treinador, que também, olha, fez cada uma ao longo da partida, tirou o Alan Rodrigues, que era um dos melhores jogadores do Inter, pelo menos um dos que demonstrava mais intensidade e mais vontade de vencer a partida. No pós-jogo, o técnico Roger Machado falou sobre a sua possível permanência. Ele chegou a utilizar essa expressão, sim, possível permanência. Parecia que nem o Roger sabia, ao longo da entrevista, se ele seria ou não mantido no cargo de técnico do Internacional. O Roger também fala: eu não sou o técnico do Inter, eu estou o técnico do Internacional. E se eu for o problema, eu saio. Diz também que essa avaliação cabe também à direção sobre a sua permanência ou não no Internacional. E agora eu quero colocar a palavra do presidente do clube, Alessandro Barcelos, sobre a permanência do Roger. Afinal, a direção optou pela continuidade do trabalho. E sobre o Roger é o nosso treinador, né? Nós temos convicção de que é possível reverter esse trabalho, esse momento que nós estamos passando, né? Com o trabalho. Eu acho que o importante é a gente destacar os jogos contra o Flamengo de uma forma e considerarmos, para efeito de avaliação de necessidade de melhoria, a oscilação que tivemos em outros jogos, como Fluminense, como Campeonato Brasileiro. Porque os enfrentamentos com o Flamengo, eles mostram uma diferença de qualidade gigantesca. E se a gente ficar se apegando somente a isso, a gente não vai buscar soluções que a gente precisa. Então eu dividiria esta análise, né? A análise dos enfrentamentos, elas devem ser feitas de uma forma talvez até mais crua, né? Mas a nossa preocupação, a nossa cobrança é para que a gente possa voltar a desempenhar e oscilar menos. Fizemos jogos bons contra o Santos, fizemos jogos bons contra o Red Bull, fizemos jogos ruins contra o São Paulo, fizemos jogos ruins contra o Fluminense, né? Então, essas questões é que a gente está trabalhando para que a gente possa reverter foco no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa voltar a subir na tabela. E o nosso objetivo é, o ano que vem, estarmos disputando mais uma vez essa competição tão importante que é a Libertadores da América, e temos certeza que isso é possível. Temos convicção que isso é possível. Não temos dúvida que isso é possível. Está aí o presidente Alessandro Barcelos garantindo a permanência do técnico Roger, dizendo que a partida contra o Flamengo foi uma exceção, que o Inter já apresentou bons momentos com o Roger recentemente. Ele citou o Bragantino, citou também a partida
Agora até me fugiu a partida que o Inter foi elogiado pelo próprio presidente, porque são várias partidas ruins e eu não me lembro exatamente qual a que ele citou. Mas ele cita partidas muito ruins contra um Flamengo, que na visão dele é um time muito superior. Chegou até a citar que o Flamengo investiu nessa temporada 10 vezes mais que o Internacional, e estas foram as desculpas do presidente do Internacional. Diz que sim, a eliminação para o Fluminense é uma avaliação que é feita pela direção, mas ele tirou desse bolo as partidas contra o Flamengo quase como um desistente. Bom, contra o Flamengo não precisava nem jogar, o Inter já estava eliminado, segundo aí as palavras do presidente do Internacional após essa eliminação aqui em pleno estádio Beira-Rio. Quero falar também, pessoal, sobre a polêmica do papel picado. Afinal, foi a direção, foi a torcida? Quem é o culpado por essa situação? O presidente não deu mais detalhes, diz que vai apurar essa questão internamente, mas sim, pessoal, teve anuência da direção do Internacional, porque esse papel picado que atrasou o início da partida, esfriou os jogadores do Inter, ele foi arremessado ou foi lançado na cobertura do estádio. Ou seja, anuência da direção ou de alguma parte do próprio clube houve, porque a torcida propriamente dita sozinha não teria acesso à cobertura do estádio Beira-Rio. Precisa ali de uma autorização para que isso aconteça. Então o presidente diz que vai apurar essa questão internamente e um jogador do Inter admitiu que isso atrapalhou. Thiago Maia, na zona mista, falou sobre essa questão, diz que sim, isso esfriou o ambiente, e para quem esteve aqui no Beira-Rio, como eu estive cobrindo pela Rádio Bandeirantes, ficou nítido que o estádio murchou, porque afinal foram 20 minutos entre a exaltação, a alegria, o entusiasmo do torcedor com a entrada dos times em campo e a bola rolar, por conta dessa questão do papel picado aqui no gramado do Beira-Rio. Agora, eu não vou comprar totalmente esse discurso do Thiago Maia, né? Papel picado, esfriou o time, atrapalhou, e esse é um dos motivos da eliminação. Não, com ou sem papel picado, o Flamengo era amplo favorito, tem um time 10 vezes melhor que o Internacional, dominou o jogo do início ao fim, deu ritmo, não precisou sequer se esforçar demais para eliminar o Internacional da Copa Libertadores da América. E além da eliminação, o Inter tem agora somente o Campeonato Brasileiro pela frente, fala em disputar a vaga na próxima Libertadores da América, mas para isso, para chegar na Libertadores e fazer isso, talvez não precise nem se classificar, mas busca esta classificação via Campeonato Brasileiro. Agora, o aspecto é negativo também pelo lado financeiro, obviamente. O Inter deixa de arrecadar quase 10 milhões de reais, que seriam a premiação do avanço às quartas da Libertadores. O Flamengo coloca no bolso esse dinheiro, fica ainda mais rico, e o Internacional ainda com mais dificuldades financeiras nesta e nas outras temporadas. Bom, pessoal, eu fico por aqui nesse conteúdo. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo para quem você manda o seu protesto. Quem é o principal culpado desta eliminação do Inter na Libertadores da América. Até a próxima, eu volto amanhã com mais conteúdo de Inter aqui no YouTube.